Esposa vai a uma clínica de fertilização, mas congela ao encontrar seu marido com a ex-esposa grávida e ouvir algo que a deixa chocada. O silêncio no banheiro era pesado, quase sólido. Camila sentia o ar denso em seus pulmões. Cada inspiração, um esforço consciente. Sobre a pia de mármore branco, ao lado da torneira cromada que gotejava com uma irritante persistência, repousava o pequeno objeto de plástico branco. O teste de gravidez. Mais um. O resultado era tão claro e inequívoco quanto a dor que ele infligia. Uma única linha solitária, um traço vermelho que parecia zombar dela. Negativo. A palavra ecoava em sua mente, um ricochete constante contra as paredes de sua esperança já tão fragilizada. Negativo. De novo. Pelo que parecia ser a 1000ª vez em 5 anos de tentativas, a resposta era a mesma. Um não categórico do universo, um lembrete cruel de sua incapacidade. Ela fechou os olhos, apoiando as mãos na fria superfície da pia, e a imagem de Rafael surgiu em sua mente. O sorriso dele, sempre encorajador, mas que nos últimos tempos parecia carregar um traço de resignação. Da próxima vez, meu amor, a gente consegue, ele diria. As palavras, antes um bálsamo, agora soavam ocas, um roteiro ensaiado para um drama que parecia não ter fim. Camila e Rafael eram um casal que muitos consideravam perfeito. Conheceram-se mais tarde na vida, ambos na casa dos 30, carregando bagagens de relacionamentos anteriores, mas com um desejo em comum que os uniu como cimento, construir uma família. Para Camila, era o sonho de uma vida inteira. Ela se imaginava com a barriga redonda, sentindo os primeiros chutes, escolhendo nomes e decorando um quarto em tons pastel. Para Rafael, era a chance de reviver a paternidade de uma forma diferente. E aí residia o ponto mais sensível da ferida de Camila. Rafael já era pai. Lucas, seu filho com Patrícia, a ex-mulher, era um adolescente de 16 anos, inteligente e surpreendentemente maduro. Camila o amava como se fosse seu, e o rapaz a tratava com um carinho e respeito genuínos. Mas a existência de Lucas era uma prova viva, ambulante, de que o problema não estava em Rafael. A falha, o defeito, a peça que não se encaixava no quebra-cabeça da vida, era ela. Pelo menos era assim que ela se sentia, uma convicção que se solidificava a cada ciclo menstrual, a cada teste negativo. Patrícia, a ex. Uma mulher que, mesmo ausente fisicamente da vida diária do casal, projetava uma sombra longa e inescapável. Não havia animosidade entre elas. Pelo contrário, a relação era civilizada, quase cordial, por causa de Lucas. Mas para Camila, Patrícia representava o sucesso onde ela só encontrava fracasso. Patrícia havia dado a Rafael um filho, uma linhagem, uma continuidade. E ela, Camila, não conseguia. A gota insistente da torneira parecia marcar o tempo, cada ploc, um segundo a menos de sua juventude, de sua fertilidade. Ela pegou o teste e, com um gesto rápido e raivoso, atirou-o na pequena lixeira ao lado do vaso sanitário. O som do plástico batendo no fundo do cesto foi insatisfatoriamente baixo. Ela queria quebrar algo, gritar, extravasar a frustração que a consumia por dentro, transformando seu ventre vazio em um nó de angústia. Lembrou-se do último jantar de família na casa de seus pais. Sua mãe, com o tato de um elefante em uma loja de cristais, perguntou na frente de todos: "E então, minha filha? Nenhuma novidade para contar pra gente?" O sorriso forçado de Camila doeu em seu rosto, enquanto Rafael, percebendo seu desconforto, rapidamente mudou de assunto, falando sobre uma promoção no trabalho. Ele sempre a protegia. Mas essa proteção, por mais bem intencionada que fosse, apenas sublinhava a verdade. Havia algo do que ser protegida. Uma falha. Uma vergonha. O sonho de ser mãe havia se transformado em uma obsessão que coloria todos os aspectos de sua vida.
As conversas com amigas que falavam sobre as gracinhas de seus filhos pequenos eram uma tortura. Passear no parque e ver casais empurrando carrinhos de bebê era como levar uma facada no peito. As redes sociais tornaram-se um campo minado de anúncios de gravidez e fotos de recém-nascidos. O mundo parecia conspirar para lembrá-la do que ela não podia ter. E o pior era o silêncio que se instalava entre ela e Rafael. A intimidade, antes uma celebração de seu amor, tornou-se mecânica, agendada, um meio para um fim que nunca chegava. O sexo tinha perdido a espontaneidade, substituído por tabelas de ovulação, termômetros de temperatura basal e uma ansiedade palpável. Eles faziam amor não por desejo, mas por dever. Um dever para com o sonho que a cada dia parecia mais distante. Rafael tentava. Deus, como ele tentava. Sugeria viagens para relaxar, jantares românticos para esquecer o assunto. Mas o assunto estava sempre lá, um terceiro convidado indesejado à mesa. Camila, nós já temos uma família. Eu, você e o Lucas. Ele disse uma noite, enquanto ela chorava baixinho na cama, após mais uma decepção. Se não acontecer, não vai mudar o que eu sinto por você. Ela sabia que ele era sincero, mas suas palavras não a consolavam. Porque não era apenas sobre ter um filho com ele, era sobre seu próprio corpo, sua própria identidade como mulher. Era sobre preencher um vazio, que se tornava mais cavernoso a cada ano que passava. Naquela manhã, após jogar o teste no lixo, Camila se olhou no espelho. Viu as linhas finas de preocupação se formando ao redor de seus olhos, a sombra de cansaço que a maquiagem já não conseguia esconder. Ela tinha 35 anos. O relógio biológico não estava apenas fazendo tic-tac. Ele soava como um alarme de incêndio em sua cabeça. A gota da torneira finalmente parou. O silêncio que se seguiu foi ainda mais opressor. Foi nesse silêncio que uma ideia, um pensamento que ela vinha reprimindo, começou a tomar forma. Ela já tinha ouvido falar de clínicas de fertilidade, de tratamentos que eram quase milagrosos. Rafael era cético. É muito dinheiro, muito estresse emocional, meu amor. E se não der certo? Ele argumentava. Ele tinha medo de vê-la sofrer ainda mais. Mas o sofrimento já era seu companheiro diário. O que mais ela tinha a perder? Uma determinação fria começou a substituir a dor. Se o universo não lhe daria o que ela queria, ela o forçaria. Se o destino lhe fechava as portas, ela encontraria uma janela. Ela não podia mais depender da sorte, da natureza ou de palavras de consolo. Precisava de ciência, de especialistas, de uma solução. E naquele momento, olhando para seu próprio reflexo desolado no espelho do banheiro, Camila tomou uma decisão. Uma decisão que mudaria tudo. Ela buscaria ajuda profissional. Mas faria isso sozinha, ia buscar referências, indicações. Não contaria a Rafael. Não ainda. Não queria sobrecarregá-lo com mais uma esperança que poderia se despedaçar. Esta seria sua jornada secreta, sua última e solitária aposta contra o destino. Ela não fazia ideia, contudo, de que o caminho que estava prestes a trilhar a levaria a uma verdade muito mais chocante e dolorosa do que qualquer teste negativo. O segredo que ela planejava guardar era apenas uma pequena sombra perto do abismo que estava prestes a se abrir sob seus pés. Camila passou os dias seguintes mergulhada em uma pesquisa discreta, aproveitando os momentos em que Rafael estava no trabalho. O nome da clínica surgiu em uma conversa sussurrada com uma antiga colega de faculdade, Ana, durante um café. Ana, que hoje tinha gêmeos correndo pela casa, confessou que eles eram o resultado de um empurrãozinho da ciência. É em São Paulo, Cami. Chama-se Gênesis. Não é barata, mas eles são os melhores. Fizeram o impossível por mim, disse Ana, com um brilho no olhar que Camila cobiçou com todas as suas forças.
Gênesis. O nome soava como uma promessa. O começo de tudo. Marcar a consulta foi um ato de rebeldia silenciosa. Usou seu próprio cartão de crédito, um dinheiro que vinha guardando para uma eventual reforma na cozinha. Inventou para Rafael uma desculpa sobre um workshop de design de interiores que duraria o dia todo na capital. Uma mentira que pesou em sua língua, mas que ela engoliu junto com sua culpa. Era por um bem maior, ela se convenceu. Era para proteger o coração dele e o dela de mais uma decepção prematura. A viagem de carro até São Paulo foi um borrão de asfalto e ansiedade. Cada quilômetro vencido aumentava a mistura de pavor e esperança dentro dela. O prédio da clínica era imponente, com uma fachada de vidro espelhado que refletia o céu cinzento da cidade. Parecia mais um banco de investimentos do que um lugar onde sonhos eram concebidos em laboratório. Por dentro, o ambiente era de uma calma asséptica. Tons neutros, móveis minimalistas e um silêncio reverente, quebrado apenas pelo som suave de uma fonte de água em um canto. Todas as pessoas no saguão de espera compartilhavam o mesmo olhar, uma mistura de vulnerabilidade e determinação. Camila sentiu-se pela primeira vez em muito tempo compreendida sem que uma única palavra fosse dita. A consulta com o Dr. Alencar foi longa e detalhada. Ele era um homem de meia idade, com olhos gentis e uma maneira de falar que transmitia confiança. Ele a ouviu pacientemente, analisou seus exames antigos e explicou as possibilidades com um realismo que, paradoxalmente, a encheu de esperança. Ele não prometeu milagres, mas ofereceu um caminho, um plano, uma série de etapas lógicas. Pela primeira vez, seu sonho frustrado foi tratado não como um fracasso pessoal, mas como uma condição médica com possíveis soluções. Camila saiu do consultório sentindo-se mais leve, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros e substituído por um plano de ação. A primeira etapa seria uma nova bateria de exames, mais específicos, para traçar um diagnóstico preciso. Ela já tinha agendado o retorno. Caminhava em direção à saída, a mente fervilhando com possibilidades, um sorriso discreto finalmente encontrando espaço em seus lábios. Atravessou o corredor e entrou novamente no saguão principal, o mesmo que a acolhera horas antes. Foi então que o mundo dela parou de girar. Ele estava lá. Do outro lado do espaçoso saguão, perto de um grande vaso com uma orquídea branca, estava Rafael, seu marido. O choque inicial foi como um soco no estômago, tirando-lhe o ar. O que ele fazia ali? Teria descoberto sua mentira? Teria seguido-a? O pânico começou a subir por sua garganta, mas foi imediatamente aniquilado por uma segunda visão. Uma que transformou o choque em puro e gelado horror. Rafael não estava sozinho. Ao seu lado estava Patrícia. E Patrícia estava grávida. Não era uma gravidez sutil de início de gestação. Era uma barriga proeminente, redonda, impossível de ser confundida com um simples ganho de peso. Uma barriga que anunciava a vida de forma inequívoca. Camila sentiu o chão desaparecer. O ar em seus pulmões congelou. Instintivamente, como um animal acuado, ela recuou um passo, escondendo-se atrás de uma pilastra de concreto que sustentava o mezanino. O coração batia descontroladamente contra suas costelas, um tambor frenético em meio ao silêncio ensurdecedor que se instalara em sua mente. Dali, da sua posição oculta, ela observava a cena que não fazia o menor sentido e, ao mesmo tempo, parecia explicar tudo. Rafael tinha a mão pousada de forma protetora nas costas de Patrícia. Ele falava com ela em voz baixa, a cabeça inclinada em um gesto de intimidade que Camila conhecia tão bem. Patrícia, por sua vez, olhava para ele com uma expressão de gratidão, a mão repousando sobre o próprio ventre. A imagem era devastadora. Um retrato de família, uma família da qual ela não fazia parte. A clínica,
A mesma clínica. A coincidência era brutal demais para ser uma coincidência. A dor que a atingiu foi diferente de todas as outras. Não era a dor melancólica de um teste negativo, era a dor aguda e cortante da traição. Cada peça do quebra-cabeça de sua vida parecia se rearranjar em uma nova imagem, uma imagem monstruosa. O ceticismo de Rafael sobre os tratamentos, sua relutância, suas palavras de consolo, tudo ganhava um novo e sinistro significado. Ele não queria tentar com ela porque já estava conseguindo com outra, com a ex-mulher. Camila prendeu a respiração, as unhas cravando na palma da mão. Ela precisava sair dali antes que fosse vista, mas seus pés pareciam pregados ao chão. Estava paralisada, uma espectadora de sua própria ruína, escondida atrás de uma pilastra, enquanto seu marido e a ex-mulher grávida compartilhavam um momento terno no saguão de uma clínica de fertilidade. O mesmo lugar que minutos antes havia lhe dado esperança, agora se tornara o palco de seu mais profundo pesadelo. O tempo parecia ter se distorcido. Era como assistir a um filme mudo, onde os gestos e as expressões contavam uma história terrível que ela não queria entender. Rafael inclinou-se ainda mais para perto de Patrícia. O gesto foi tão íntimo, tão carregado de cumplicidade, que uma nova onda de náusea subiu pela garganta de Camila. Ele a abraçou de lado, um abraço que não era de um amigo, mas de um cúmplice, de um protetor. E então ele sussurrou algo ao pé do ouvido dela. Mesmo à distância, na acústica silenciosa do saguão, a voz dele viajou, fragmentada, mas terrivelmente clara. As palavras chegaram aos ouvidos de Camila como estilhaços de vidro. Ela não pode descobrir, ninguém pode descobrir, ela. O pronome a atingiu como um golpe físico. Ela era Camila, a esposa. A tola que estava em casa, ou melhor, que ele pensava estar em casa, enquanto ele vivia uma vida dupla. A frase seguinte foi a sentença final, o prego que selou o caixão de sua confiança. Na mesma hora, na próxima semana, certo? Patrícia, com a mão ainda repousando sobre a barriga proeminente, virou o rosto para ele. Um sorriso lento, quase sereno, iluminou seus lábios. Ela não disse nada, apenas assentiu, um movimento de cabeça sutil e definitivo. Em seguida, acariciou a própria barriga, um gesto universal de maternidade e contentamento. Aquele sorriso, aquele carinho no ventre, foi a confirmação visual do que as palavras de Rafael já haviam cravado em sua alma. Era um segredo deles, um plano deles. E ela era a pessoa que deveria ser mantida na escuridão. Naquele instante, o chão não apenas sumiu sob os pés de Camila. O universo inteiro pareceu implodir. A dor da infertilidade, a angústia dos testes negativos, tudo isso empalideceu, tornando-se insignificante diante da magnitude daquela traição. Não era apenas sobre um filho, era sobre a mentira. Sobre a vida secreta que seu marido construía com a ex-mulher, bem debaixo de seu nariz. A esperança que o Dr. Alencar lhe dera minutos antes se desfez em pó, uma piada cruel do destino. Rafael deu um último aperto no ombro de Patrícia e se afastou, caminhando em direção à saída oposta a que Camila precisava tomar. Patrícia permaneceu por mais um momento, o sorriso ainda nos lábios, antes de se virar e caminhar lentamente para a recepção. Camila não entendeu, porque ele saiu sozinho e também porque não deu um beijo nela. Tinha algo estranho também acontecendo entre eles. O feitiço que prendia Camila ao chão finalmente se quebrou. Um instinto de autopreservação a impulsionou. Ela precisava sair dali. Agora, antes que Patrícia a visse. Com o coração martelando descompassado, ela se moveu, mantendo a pilastra entre ela e a recepção, e praticamente correu para a porta de vidro. O ar frio da rua bateu em seu rosto, mas ela mal o sentiu. Estava em um vácuo, surda e cega para o mundo ao seu redor.
caminhou mecanicamente até o estacionamento, a mente repetindo em um loop infinito as palavras de Rafael. Ela não pode descobrir, na mesma hora na próxima semana, certo? Ao chegar ao seu carro, ela destravou as portas, entrou e sentou-se, mas não ligou o motor. Apoiou a testa no volante, o couro frio contra sua pele febril. As lágrimas que ela havia segurado com tanta força finalmente vieram, não como um choro de tristeza, mas como soluços secos e rasgados de pura raiva e desolação. O choro durou pouco. A dor era tão profunda que parecia estar além das lágrimas. Quando os soluços cessaram, um novo sentimento começou a emergir das cinzas de seu choque. Uma frieza, uma clareza cortante como navalha. A imagem do sorriso de Patrícia, da mão protetora de Rafael, queimava em sua retina. A traição era óbvia, mas os detalhes eram um borrão. Por quê? Por que ali? Por que com ela? A vítima atordoada começou a dar lugar a uma investigadora. A dor não havia desaparecido, mas agora estava revestida por uma camada de determinação gélida. Ela não iria confrontá-lo. Não ainda. Um confronto agora resultaria em mais mentiras, em negações, em desculpas esfarrapadas. Ele a chamaria de louca. Diria que ela imaginou coisas. Não. Ela precisava de provas. Provas irrefutáveis. Na mesma hora, na próxima semana, certo? A frase ecoou novamente, mas desta vez não como uma sentença, e sim como uma pista. Uma data, um horário, um local. Ele havia lhe dado, sem saber, as coordenadas exatas de seu próximo encontro secreto. Camila endireitou-se no banco. Pegou o celular, as mãos ainda tremendo levemente. Abriu o bloco de notas. A tela branca pareceu encará-la. Com o dedo indicador, ela digitou, as palavras se tornando um mantra, um plano. Próxima quarta-feira, 15h. Clínica Gênesis. Ela olhou para o que havia escrito. Aquelas poucas palavras continham seu novo propósito. A busca por um filho havia sido substituída pela busca pela verdade. Uma verdade que ela suspeitava que iria destruí-la, mas que ela precisava conhecer. Ela não era mais a mulher que sonhava com um berço. Era a mulher que planejava uma vigília. Ela iria voltar. Estaria lá, esperando. E desta vez estaria pronta para ver exatamente o que eles estavam escondendo. O plano para construir uma família estava morto. Em seu lugar, nasceu o plano para desmascará-los. E ali mesmo ela rasgou as solicitações de exames que o Dr. Alencar tinha passado. A semana que se seguiu foi a mais longa da vida de Camila. Cada hora se arrastava com uma lentidão torturante. Um tempo espesso e pesado, saturado de pensamentos sombrios e de uma raiva que fervia sob a superfície de sua pele. Ela se moveu pela casa como um fantasma, executando tarefas diárias no piloto automático, enquanto sua mente trabalhava incessantemente, repassando a cena no saguão da clínica. O abraço, o sussurro, o sorriso de Patrícia. A traição parecia se expandir, contaminando tudo. Como ela não sabia que Patrícia estava grávida? Elas não eram amigas, mas a comunicação existia, sempre em torno de Lucas. E o próprio Lucas, o adolescente que ela aprendera a amar. Por que ele não mencionou nada? A gravidez da própria mãe não era algo que se comentasse? De repente, Camila se sentiu como uma forasteira em sua própria vida, cercada por um pacto de silêncio do qual ela era o único alvo. A sensação de isolamento era sufocante. Para evitar Rafael, ela fingiu uma forte virose. Era a única desculpa plausível para seu estado apático e para as olheiras profundas que nem a maquiagem conseguia disfarçar. Nos primeiros dias, ela se refugiou na casa dos pais, um santuário de normalidade que agora parecia pertencer a outra vida. As ligações de Rafael eram constantes, sua voz carregada de uma preocupação que soava grotescamente falsa aos ouvidos dela. "Tem certeza que não quer que eu vá aí, meu amor?"
Fico preocupado, ele dizia. Não precisa, Rafa. Mamãe está cuidando de mim. É melhor você não vir para não pegar também, ela respondia, a voz cuidadosamente controlada para não tremer. Cada palavra uma mentira que a envenenava um pouco mais. Ela o ouvia, mas a única coisa em que conseguia pensar era: ela não pode descobrir. Quando voltou para casa, o abismo entre eles era palpável. Ela se esquivava de seus toques, alegando dores no corpo. À noite, virava-se para o lado oposto na cama, fingindo um sono pesado, enquanto a raiva e a dor a mantinham em um estado de vigília febril. Ele parecia confuso, talvez até magoado com o afastamento dela, mas não insistia, provavelmente atribuindo tudo à suposta doença. A ignorância dele era, ao mesmo tempo, um insulto e a única coisa que permitia a Camila manter seu plano em segredo. Finalmente, a quarta-feira chegou, o dia da verdade. Camila sentiu uma onda de adrenalina gelada percorrer seu corpo quando acordou. Disse a Rafael que tinha uma consulta de retorno com o médico, uma meia-verdade que lhe deu a cobertura de que precisava. Saiu de casa muito antes do horário, o coração batendo um ritmo pesado e constante contra o peito. Ela não foi direto para a clínica. Dirigiu até uma rua adjacente, um local que lhe dava uma visão clara da entrada da Gênesis, sem chamar atenção. Desligou o motor e esperou. O carro se tornou sua trincheira, um esconderijo de onde ela observaria o campo de batalha. O bloco de notas com a anotação do horário estava aberto no banco do passageiro, um lembrete sombrio de seu propósito. O tempo passava. Cada carro que se aproximava fazia seu estômago revirar. Às 2h55, pontualmente, ela o viu. O sedã preto de Rafael, inconfundível. Ele virou a esquina e manobrou para entrar no estacionamento da clínica. Camila encolheu-se no banco, o corpo tenso como uma corda de violino. Ele desceu do carro. Estava vestido de forma casual, mas havia uma rigidez em sua postura. Ele olhou para os lados, como se verificasse algo, e então abriu a porta do passageiro. Patrícia emergiu, a barriga de grávida ainda mais evidente sob o vestido de malha que usava. A cena era exatamente como Camila havia previsto, uma repetição dolorosa do que ela já sabia. A raiva familiar voltou a borbulhar. Mas então, algo inesperado aconteceu. A porta traseira do carro de Rafael se abriu, e um terceiro homem desceu. Camila franziu a testa, inclinando-se para a frente, os olhos fixos na figura. O homem era alto, de ombros largos e cabelos escuros. Ela o reconheceu instantaneamente. Era Eduardo, o atual marido de Patrícia, o homem com quem ela havia se casado alguns anos após o divórcio de Rafael. A confusão atingiu Camila como uma onda, varrendo a certeza gélida que a sustentara durante toda a semana. O que Eduardo estava fazendo ali? A narrativa simples e dolorosa que ela construíra em sua mente, a de um caso secreto entre seu marido e a ex, de repente se estilhaçou. A presença de Eduardo não se encaixava. Maridos não costumam acompanhar suas esposas a encontros com amantes. Ela observou paralisada enquanto o trio se formava na calçada. Rafael disse algo, e Eduardo respondeu com um aceno de cabeça. Não havia tensão entre os dois homens. Pelo contrário, a atmosfera parecia ser de colaboração, de um propósito compartilhado. Patrícia estava entre eles e os três caminharam juntos, lado a lado, em direção à entrada de vidro da clínica. A mente de Camila girava, tentando desesperadamente processar a nova informação. A raiva deu lugar a um desnorteamento profundo. Aquilo não era um encontro romântico, não era um caso. Era outra coisa, algo mais complexo, mais estranho e talvez ainda mais perturbador. A imagem dos três, seu marido, a ex-mulher grávida dele e o atual marido dela, entrando juntos em uma clínica de fertilidade, era tão bizarra, tão surreal, que desafiava qualquer explicação lógica. A confusão era um nevoeiro denso em sua cabeça
e a única certeza que restava era a de que o segredo que eles guardavam era muito maior e mais complicado do que ela jamais poderia ter imaginado. Por um longo momento, Camila permaneceu no carro, o motor desligado, o cérebro tentando processar a imagem impossível que acabara de testemunhar. A teoria de um caso secreto, que fora a fonte de sua agonia por uma semana inteira, desmoronou em segundos, deixando para trás um vácuo de pura e desconcertante confusão. A dor da traição não desapareceu, mas agora estava misturada a um sentimento novo e avassalador, a necessidade de entender. O plano inicial de apenas observar e juntar provas para um confronto futuro pareceu subitamente inadequado. Ficar ali, em sua trincheira de metal e vidro, não lhe daria respostas. A verdade, ou pelo menos parte dela, estava lá dentro, a poucos metros de distância, atrás daquelas portas de vidro espelhado. Impulsionada por uma força que ela não sabia de onde vinha, uma mistura de desespero e coragem, Camila tomou uma decisão. Ela iria entrar. Com o coração batendo na garganta, ela saiu do carro. Suas pernas pareciam estranhas, desconectadas de seu corpo, mas ela as forçou a se mover. Atravessou a rua, a mente focada em um único objetivo: não ser vista. Ao empurrar a pesada porta de vidro, o ambiente familiar e asséptico da clínica a envolveu novamente. O mesmo silêncio, a mesma calma. Mas para Camila, o lugar agora estava carregado de uma tensão elétrica. Ela avistou a recepcionista, a mesma da semana anterior, ocupada em uma ligação. Com a cabeça baixa, fingindo procurar algo na bolsa, Camila passou rapidamente pelo balcão e se dirigiu a um corredor lateral que levava a uma pequena sala de espera secundária, menos movimentada. De lá, através de uma divisória de vidro fosco, ela tinha uma visão parcial do saguão principal. E ela os viu. O trio não estava mais no saguão. Estavam em uma sala de reuniões, com paredes de vidro, sentados ao redor de uma mesa oval. E com eles estava o Dr. Alencar, o mesmo médico de olhos gentis que uma semana antes havia lhe oferecido um caminho de esperança. Vê-lo ali, conversando tranquilamente com seu marido e os outros, foi como um soco. Camila se encolheu atrás de um grande vaso de folhagens, o coração pulsando em seus ouvidos. A porta da sala de reuniões estava entreaberta, e fragmentos da conversa flutuavam até ela, palavras soltas e frases incompletas que não formavam um quadro claro, mas pintavam contornos perturbadores. O contrato é bem claro sobre a confidencialidade, dizia a voz calma de Eduardo. Contrato? A palavra ecoou na mente de Camila. Que tipo de acordo exigiria um contrato em uma clínica de fertilidade envolvendo aquelas 3 pessoas? A voz de Rafael soou em seguida, mais baixa, tensa. Absolutamente ninguém. É a condição principal. Pelo bem de todos. Pelo bem de todos. Menos dela, aparentemente. A dor voltou, aguda. Ela era o ninguém a quem ele se referia. Então a voz de Eduardo, o marido de Patrícia, cortou o ar novamente. Havia uma emoção contida em seu tom, uma vulnerabilidade que contrastava com sua aparência robusta. Grato. Mais do que as palavras podem dizer, Rafael. Você está nos dando... A frase se perdeu, mas o significado pairou no ar, pesado e incompreensível. Camila observava os gestos. Rafael parecia tenso, quase desconfortável. Patrícia mantinha uma mão protetora sobre a barriga, o olhar alternando entre o marido e o ex-marido. Mas era Eduardo quem mais a intrigava. Ele olhava para a barriga de Patrícia com uma adoração, uma reverência que era quase dolorosa de se ver. Era o olhar de um pai expectante. A cabeça de Camila fervia. As peças do quebra-cabeça estavam todas sobre a mesa, mas eram de jogos diferentes. Nada se encaixava. Um contrato, confidencialidade, a gratidão de Eduardo para com Rafael, a gravidez de Patrícia, a presença de todos na clínica.
Era um emaranhado de segredos que a excluía de forma deliberada e cruel. A desconfiança era um veneno se espalhando por suas veias. Cada olhar trocado entre eles, cada palavra não dita, parecia uma conspiração contra ela. A dor não era mais apenas de traição amorosa. Era a dor de ser enganada, de ser tratada como uma peça irrelevante no jogo de suas vidas. Ela não entendia o que estava acontecendo, mas entendia perfeitamente o resultado. Ela estava do lado de fora, olhando para dentro, e a verdade que eles protegiam com tanto afinco era de alguma forma sobre ela também. E a certeza de que havia algo muito maior e mais devastador envolvido do que um simples reencontro se solidificou em seu peito como uma pedra de gelo. O mundo de Camila havia se reduzido àquele corredor mal iluminado e aos fragmentos de conversa que escapavam pela porta entreaberta. Cada palavra era um novo nó em sua garganta, cada gesto que ela espiava, uma nova punhalada em seu peito. Ela estava tão absorta em sua vigília, tão imersa na tentativa de decifrar aquele enigma, que não percebeu a aproximação de passos suaves no carpete. "Senhora? Com licença, a senhora não pode ficar aqui." A voz, profissional, mas firme, a sobressaltou. Camila virou-se bruscamente e deu de cara com uma jovem enfermeira, o uniforme impecável contrastando com o caos que se instalara dentro dela. O olhar da funcionária era de desconfiança. Pega em flagrante, como uma criminosa. A humilhação foi a gota d'água, a faísca que incendiou o barril de pólvora de suas emoções contidas. Toda a dor, a raiva, a confusão e a angústia da última semana explodiram em um único impulso irrefreável. A prudência se estilhaçou. O plano de investigar em segredo se desfez. Naquele momento, só havia uma coisa a fazer. Com o rosto em chamas e o coração martelando contra as costelas, Camila ignorou a enfermeira, deu 2 passos firmes e empurrou a porta da sala de reuniões com toda a sua força. A porta se abriu com um baque surdo e 4 pares de olhos se viraram para ela em uníssono. O silêncio na sala foi instantâneo e absoluto. Dr. Alencar a encarou com espanto profissional, Eduardo com pura confusão. Patrícia com um horror que se espelhou em seu rosto pálido, mas foi o olhar de Rafael que a perfurou. Nele havia um pânico devastador, a expressão de um homem cujo segredo mais profundo acabara de ser exposto da maneira mais brutal possível. "Camila", ele sussurrou, o nome dela saindo de seus lábios como se fosse um fantasma. "O que significa isso, Rafael?" A voz dela saiu trêmula, mas carregada de uma fúria que ela não sabia possuir. Ela deu um passo para dentro da sala, o olhar varrendo o rosto de cada um deles. "Um contrato? Confidencialidade? O que diabos está acontecendo aqui?" Rafael se levantou de um salto, as mãos erguidas em um gesto de apaziguamento. "Camila, calma. Eu posso explicar. Não é o que você está pensando." "Não é o que eu estou pensando?" Ela riu, um som seco e sem alegria. "E o que exatamente eu deveria pensar? Eu vejo meu marido em uma clínica de fertilidade com a ex-mulher grávida e o atual marido dela. E todos vocês agindo como se estivessem em uma reunião de negócios. Que explicação existe para isso, Rafael? Que você decidiu ter um filho com ela e convenientemente esqueceu de me avisar?" A acusação pairou no ar, feia e venenosa. A dor no rosto de Rafael se aprofundou. "Não, claro que não, nunca." Foi Patrícia quem interveio. Ela se levantou com dificuldade, a mão ainda sobre o ventre, o rosto marcado por uma angústia genuína. Ela olhou para o sofrimento estampado em cada linha do rosto de Camila, e uma expressão de profunda empatia pareceu superar seu próprio pânico. "Rafael, pare", disse ela, a voz suave, mas firme. "Deixe-me conversar com ela, a sós." Eduardo e Rafael olharam para ela, hesitantes. "Patrícia, tem certeza?" perguntou Eduardo, a preocupação evidente em sua voz. "Tenho",
Ela respondeu sem tirar os olhos de Camila. Ela merece a verdade e ela precisa ouvir de mim. Camila queria gritar que não queria ouvir nada dela, a mulher que sorria enquanto seu mundo desabava. Mas o olhar de Patrícia a desarmou. Não havia triunfo ali, apenas uma tristeza imensa, quase um pedido de desculpas. Relutantemente, Rafael, Eduardo e um doutor Alencar, visivelmente desconfortável, saíram da sala, fechando a porta atrás de si e deixando as duas mulheres a sós no silêncio tenso. Camila, eu sei que nada que eu disser agora vai tirar a sua dor, começou Patrícia, a voz baixa. Mas você precisa entender, isso não é sobre Rafael e eu. Nunca foi. Ela respirou fundo, como se buscasse forças para revelar um segredo doloroso. Meu marido, Eduardo, ele é um homem maravilhoso. O sonho da vida dele sempre foi ser pai. Nós tentamos por anos. Passamos por todos os tratamentos que você pode imaginar. Ela fez uma pausa e seus olhos se encheram de lágrimas. Descobrimos que ele é estéril. A notícia o devastou, destruiu uma parte dele. Camila ouvia, o coração ainda batendo forte, a raiva começando a ser corroída por uma estranha e inesperada pontada de reconhecimento. A dor da infertilidade. Ela a conhecia bem demais. Eu queria dar esse sonho a ele, continuou Patrícia, a voz embargada. Mas eu também queria que nosso filho tivesse uma parte de mim, biologicamente. Foi quando eu tive a ideia, a única ideia que me pareceu possível. Ela olhou diretamente para Camila. Eu procurei o Rafael. Eu pedi a ele que fosse o doador, para que o bebê fosse meu, mas que Eduardo pudesse registrá-lo, amá-lo e criá-lo como o pai que ele tanto sonha em ser. O pai oficial e único. Precisava ser com alguém de confiança, que eu conhecesse e soubesse da compatibilidade, do passado, dos genes, enfim. A revelação caiu sobre Camila com o peso de uma avalanche. Doador, não amante, não um segundo pai. Um meio biológico para um fim desesperado. Tudo foi feito legalmente. Patrícia apressou-se em explicar, como se antecipasse a próxima pergunta. Com advogados, um contrato de sigilo absoluto. Rafael não terá nenhum direito ou dever paternal. Ele concordou em fazer isso por Eduardo, pela nossa dor. A cabeça de Camila girava. A verdade era tão mais complexa, tão mais triste do que a traição que ela havia imaginado. Por que ele não me contou? Sussurrou Camila, a pergunta que mais importava. Patrícia suspirou, um som carregado de pesar. Ele queria, Deus, como ele queria. Ele me disse que odiava guardar um segredo de você. Mas foi um pedido de Eduardo. Ele está tão fragilizado com tudo isso. A ideia de mais alguém saber, o medo de que a história vazasse no futuro e que o filho descobrisse a verdade de uma forma errada. Ele insistiu em te contar. Ele disse que confiava em você e na sua confidencialidade total. Mas Eduardo realmente não queria. Rafael estava protegendo o segredo de Eduardo, não o dele. As palavras de Patrícia pairaram no ar, preenchendo o silêncio da sala de reuniões. A verdade, finalmente revelada, não trouxe o alívio que se poderia esperar. Em vez disso, ela se alojou no peito de Camila como um peso complexo e multifacetado. A fúria que a impulsionara para dentro daquela sala se dissipou, deixando para trás um turbilhão de emoções conflitantes. As lágrimas que vieram desta vez não eram de raiva, mas de uma tristeza profunda e avassaladora. Ela chorou. Chorou pelo segredo, pela mentira por omissão que a fez sentir-se uma tola, uma estranha na vida do próprio marido. A sensação de traição ainda estava lá, uma ferida aberta, pois a confiança, uma vez quebrada, não se regenera facilmente. Ele havia feito uma escolha, um pacto, e a excluíra dele. Mas, através de suas lágrimas, ela olhava para Patrícia e via não uma rival, mas um reflexo. Um reflexo de sua própria dor, de seus próprios anseios. A vontade desesperada de ter um filho, a dor da infertilidade que corrói a alma,
o sentimento de inadequação. Ela conhecia cada uma daquelas sombras, e ao pensar em Eduardo, um homem que ela mal conhecia, mas cuja dor agora era palpável, seu coração se contraiu em uma empatia inesperada. O sonho de ser pai, frustrado pela biologia, o desejo de proteger sua família e a futura criança de um estigma. Como ela poderia julgar o desespero deles quando ela mesma estava disposta a tudo para realizar o mesmo sonho? Eu entendo, sussurrou Camila, a voz rouca pelo choro, as palavras surpreendendo a si mesma. Eu entendo o porquê. Patrícia deu um passo à frente e, hesitando por um instante, colocou a mão sobre o braço de Camila. O toque era leve, um pedido de paz. Eu sinto muito, Camila. De verdade. A última coisa que eu queria era causar essa dor a você. Quando a porta se abriu novamente, Rafael entrou primeiro, o rosto uma máscara de ansiedade. Ao ver Camila chorando, mas não mais com a fúria de antes, ele pareceu desmoronar. Meu amor, me perdoa, ele disse, a voz embargada. Eu juro que eu queria te contar todos os dias. Cada vez que eu olhava para você, para a nossa luta, esse segredo me consumia. Mas eu dei a minha palavra. O contrato, a condição de Eduardo, eu estava preso. Ele tentou se aproximar, mas Camila recuou instintivamente. O entendimento não era sinônimo de perdão, não ainda. Eu preciso de um tempo, Rafael, disse ela, a voz mais firme agora. Eu preciso pensar. A viagem de volta para casa foi em um silêncio sepulcral. Rafael dirigia, lançando olhares suplicantes para ela, tentando iniciar uma conversa, explicar-se novamente. Ele repetia que não teria paternidade, que era apenas um ato de ajuda, que o contrato o isentava de tudo, mas Camila não conseguia ouvir. As palavras dele eram apenas ruído branco contra o barulho ensurdecedor de seus próprios pensamentos. Ela entendia a lógica da situação, a nobreza distorcida do ato dele. Mas o coração não opera com lógica. O coração sentia a ferida do segredo, a solidão de sua própria batalha, enquanto ele participava de outra, ainda que de forma altruísta. Ele estava criando uma vida, mesmo que para outros, enquanto ela chorava sobre testes negativos. A ironia era cruel demais. Ao chegarem em casa, o ambiente familiar pareceu estranho, hostil. Camila foi direto para o quarto e começou a arrumar uma mala pequena. Roupas, produtos de higiene, o essencial. O que você está fazendo? Perguntou Rafael, parado no batente da porta, a voz carregada de pânico. Eu vou para a casa dos meus pais, por uns dias, ela respondeu, sem olhá-lo nos olhos. Eu não consigo ficar aqui agora. Camila, por favor, não faz isso. Vamos conversar. A gente pode superar isso juntos. Como superamos tudo juntos, Rafael? Ela finalmente o encarou, e a mágoa transbordou em sua voz. Eu estava sozinha na minha dor. Sozinha indo a uma clínica pela primeira vez, cheia de medo e esperança, escondida de você. Enquanto você já estava lá, guardando um segredo que me envolvia da forma mais íntima possível. Eu preciso de espaço. Preciso respirar. Ele não argumentou mais. A verdade em suas palavras o silenciou. Ele apenas ficou ali, observando-a fechar a mala, a imagem da derrota. Na casa dos pais, ela foi recebida com abraços preocupados, mas sem perguntas. Eles viram o estado dela e souberam que ela precisava de um refúgio, não de um interrogatório. Na quietude de seu antigo quarto de infância, cercada por relíquias de uma vida mais simples, Camila finalmente se permitiu sentir o peso total da decisão que precisava tomar. Ela aceitava a explicação, mas poderia aceitar a realidade? Poderia olhar para o marido da mesma forma? Poderia perdoar o segredo? O coração, apertado e confuso, não tinha respostas. Apenas a certeza de que, por enquanto, a distância era a única coisa que a impedia de se afogar.
Os dias na casa de seus pais se arrastavam em uma névoa de melancolia. Camila passava as horas no jardim dos fundos, sentada no mesmo balanço de madeira onde passara tantas tardes na adolescência. O movimento de vai-vem era um pêndulo que media seu conflito interno. A mente racional aceitava a explicação de Rafael, mas seu coração continuava ferido, sensível ao toque da memória do segredo. As mensagens e ligações dele eram constantes, repletas de pedidos de perdão e promessas de reconquistar sua confiança. Ela as lia, ouvia os recados de voz, mas não respondia. Precisava daquele silêncio para se encontrar. Foi no terceiro dia de seu exílio autoimposto que ela começou a se sentir estranha. Uma onda de náusea a surpreendeu pela manhã, algo que ela atribuiu ao estresse e às noites mal dormidas. Depois, veio um cansaço avassalador, uma fadiga que pesava em seus ossos e a fazia desejar a cama em plena luz do dia. Seus seios estavam doloridos, um incômodo que ela ignorou como um sintoma pré-menstrual. No entanto, no quinto dia, enquanto tomava seu café da manhã, o cheiro forte do café que sua mãe passava, um aroma que ela sempre amou, revirou seu estômago de uma forma violenta. Ela correu para o banheiro, a náusea subindo incontrolavelmente. Apoiada na pia, ofegante, ela se olhou no espelho, e então um pensamento, tímido e quase absurdo, começou a se formar. Seu ciclo estava atrasado. Com todo o caos emocional, ela nem havia se dado conta. Uma faísca de uma possibilidade tão remota que ela mal ousava nomeá-la acendeu em seu peito. Lembrou-se do tratamento hormonal que fizera meses antes, aquele que não resultara em nada, e que ela abandonara desiludida, pouco antes de decidir procurar a Clínica Gênesis. Os médicos haviam dito que, às vezes, o corpo levava um tempo para responder. Seria possível? Com o coração disparado por uma mistura de medo e uma esperança frágil, ela pediu à mãe que fosse à farmácia. Não deu detalhes, apenas pediu um favor. Quando sua mãe voltou com a pequena caixa, Camila sentiu o mesmo pavor familiar que a acompanhara por anos. Trancou-se no banheiro, as mãos tremendo tanto que mal conseguia abrir a embalagem. Desta vez, a espera pelos minutos foi uma agonia diferente. Não havia a ansiedade da expectativa, mas o medo de mais uma decepção em um momento em que ela já se sentia completamente despedaçada. Ela deixou o teste sobre a pia e virou-se, incapaz de olhar. Respirou fundo, contou até 10 e, finalmente, forçou-se a encarar o pequeno visor de plástico. 2 linhas, não uma, 2, nítidas, inequívocas, vibrantes, positivo. O ar escapou de seus pulmões em um soluço. As lágrimas vieram instantaneamente, mas não eram as lágrimas de dor ou de mágoa que haviam sido suas companheiras constantes. Eram lágrimas de choque, de incredulidade, de uma alegria tão pura e avassaladora que parecia capaz de curar todas as feridas. Ela estava grávida. Depois de todos os anos, de toda a dor, de toda a luta, o milagre pelo qual ela havia orado, a resposta que ela havia buscado tão desesperadamente, havia chegado. Silenciosamente, sem que ela percebesse, a vida havia encontrado um caminho. A notícia mudou tudo. A névoa de ressentimento que a envolvia começou a se dissipar, substituída pela luz ofuscante daquela nova realidade. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu uma esperança verdadeira, uma alegria que era só sua, nascida de seu próprio corpo. Naquele mesmo instante, ela soube o que precisava fazer. Pegou o telefone e, com os dedos ainda trêmulos, discou o número de Rafael. Ele atendeu no primeiro toque, a voz tensa. "Camila!" "Rafael", ela disse, a voz embargada pela emoção. "Eu vou jantar em casa hoje. Preciso falar com você." Houve um silêncio do outro lado da linha, um silêncio de pura surpresa. Claro, a hora que você quiser." Naquela noite, Camila preparou o prato favorito dele.
A casa, que parecera tão fria antes, agora estava aquecida pelo aroma da comida e pela chama de sua nova esperança. Quando Rafael chegou, ele a olhou com uma cautela temerosa, como se pisasse em terreno frágil. Ela lhe deu um sorriso genuíno, o primeiro em mais de uma semana. Durante o jantar, eles conversaram pouco, mas o silêncio não era mais de mágoa, e sim de uma paz expectante. Após a sobremesa, Camila respirou fundo. Rafael, eu sei que as últimas semanas foram difíceis, começou ela. E ainda temos muito o que conversar. Mas algo aconteceu, algo que muda tudo. Ela se levantou, foi até a bolsa e tirou de dentro dela a pequena caixa branca do teste de gravidez. Caminhou até ele e a colocou sobre a mesa, na frente de seu prato. Rafael olhou para a caixa, depois para ela, a confusão em seu rosto. Ele a pegou, abriu e tirou o pequeno objeto de plástico com as 2 linhas vermelhas. Ele olhou para o teste, depois para o rosto de Camila, os olhos se arregalando em descrença. Isso é... Ele gaguejou, incapaz de formular a frase. Camila apenas assentiu, as lágrimas de felicidade escorrendo livremente por seu rosto. Nós conseguimos, Rafa. Nós vamos ter um bebê. O rosto de Rafael se desfez. A dor, a culpa e a ansiedade que ele carregara por tanto tempo deram lugar a uma explosão de pura emoção. Ele se levantou, contornou a mesa e a envolveu em seus braços, levantando-a do chão. Ele a abraçou com a força de anos de esperas e frustrações. O rosto enterrado em seu pescoço, os soluços de alegria sacudindo seu corpo. Naquele abraço, as últimas sombras do segredo e da dor se dissolveram. Ali, na sala de sua casa, não havia mais a ex-mulher, o contrato ou a traição percebida. Havia apenas os dois, um casal que havia atravessado o inferno e do outro lado encontrou não apenas o perdão, mas o milagre que sempre sonharam. A jornada havia sido tortuosa e cheia de dor, mas os havia levado exatamente onde precisavam estar, juntos, no limiar de seu próprio e tão esperado final feliz. Gostou desta história emocionante de reviravoltas, segredos e milagres? O amor e a esperança sempre encontram um caminho, mesmo nas jornadas mais difíceis. Deixe seu comentário abaixo o que achou do que aconteceu. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas próximas histórias, que são feitas especialmente para você. Sua participação é o nosso maior presente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.